até por conta das drogas. Tomava muitos remédios por dia, muitos. Mas mesmo nesses momentos eu sabia onde eu estava. Uhum. A minha alucinação era que o médico queria me matar. Então eu via Caramba. ele vindo e colocando um soro diferente, sabe? Criava situações na minha cabeça, um roteiro. É como um sonho. Como se eu estivesse vendo um filme na sua Um cabeça, um sonho sonho. acordada sem abrir o olho. Olha que Que loucura, né? loucura. Fala galera, tá começando mais um Massificando Podcast. Eu sou o João Pedro Mais. Antes que você se esqueça, dá um like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho. Hoje a gente tá aqui com a Doralice Góes, que passou 9 meses no hospital, na UTI, por conta da bactéria do botulismo. Tudo bom, Doralice? Oi, Seja boa bem-vinda. noite. Obrigada, estou muito feliz de estar aqui, de poder dividir essa experiência com todo mundo. Na verdade, eu fiquei 10 meses e 10 dias, Caramba, 9 meses na UTI. nossa. Então foi bem mais complexo, né, a Foi situação. de janeiro a dezembro. E Doralice, assim, como que começou essa situação? O que aconteceu pra você chegar nesse ponto? Explica pra gente. Então, eu sempre dei valor aos produtos artesanais, né? Uhum. Feito por produtores, conservas, geleias, biscoitos. Até porque eu acho mais saboroso do que um industrializado. E para também agregar valor ao trabalho deles, né? Sempre valorizei. Roupas também. E o que aconteceu? Eu comprei numa feira lá do Lago Sul, que tem todos os sábados de manhã. Aham. Eu já era cliente da feira, de vez em quando eu ia lá. E, entre outras coisas que eu comprei no dia, eu comprei um molho pesto. Mas eu estava fazendo uma dieta restritiva e eu só fui comer esse molho no dia 23 de janeiro, um domingo à noite, com umas torradinhas e tomando um vinho. E estava saborosíssimo. Era um molho pesto de amêndoas com tomate. Hum. E 2 dias depois eu acordei, fui malhar, fui para a ginástica funcional. Quando eu terminei, fui tomar banho para trabalhar, eu senti uma fraqueza absurda. Nunca tinha sentido essa fraqueza. E a minha língua começou a enrolar. E eu, gente, que estranho, né? Sim. Mas enfim, não era motivo para não ir para o trabalho. Eu trabalho no TJDFT. Uhum. E aí peguei o carro, dirigi e fui até o trabalho. Chegando lá 2 horas depois, as minhas mãos e pés querendo formigar. E a língua enrolando, a minha chefe, Dora, a gente não está entendendo o que você está falando. Acho melhor você ir no hospital. E aí eu comecei assim, eu vou no hospital. E vou no hospital de Águas Claras, porque é mais perto da minha casa. Eu tinha um casamento para ir às 20 horas. Sim. Então eu peguei o carro, 4h30, e fui dirigindo até o hospital. E realmente, quando eu estacionei o carro em Águas Claras, as minhas pernas não se mexeram mais. Então, assim, por um milagre eu não morri no caminho. Peguei a IPTG, eu trabalho no Sanorte. E fui até Águas Claras. Muito longe. Pois é. Aí eu cheguei no hospital, não conseguia mais andar. Como é que eu fui da porta do hospital, né, do meu carro até a porta? Eu fui me jogando nos carros, minhas pernas não se moviam. E eu, gente, o que está acontecendo? Acho que é um AVC, né? Sim, É a primeira coisa que a gente pensou, língua enrolando. Uhum. Daí eu fui me jogando e vi um servidor do hospital para pegar um idoso num carro com a cadeira de roda. Eu fui me escorando e me joguei nessa cadeira, literalmente, na frente do idoso. Uhum. Aí ele falou, o que que foi? Eu falei, a língua enrolando, não tenho, minhas pernas não mexem. Aí eles me botaram na hora para fazer uma tomografia computadorizada com contraste. E o rapaz até falou para mim assim, o funcionário do hospital, se você passar mal, você aperta uma vez o botão. Acontece que no exame eu parei de respirar. Meia hora depois que eu cheguei ao hospital, a minha respiração parou. Ou seja, eu teria morrido
se eu tivesse continuado no trabalho ou demorado mais. Não, foi uma sequência de sorte, né? Assim, vamos dizer assim, você dirigiu nesse estado, você de bem distante, inclusive, né? Sozinha, não tinha ninguém com você, enrolando a Sozinha. língua, podendo perder a respiração, meu Deus. Fraca, né? Sentindo Fraca. fraqueza. Mas assim, eu também não imaginava que era algo tão sério, Sim. né? Nem os meus colegas de trabalho. E aí, durante o exame, eu apertei 5 vezes. Levei até uma bronca dele, era para apertar uma só. Aí eu comecei a vomitar e já não estava respirando, né? Nossa. Eles me tiraram do exame, me levaram para aquele pronto-socorro onde você já fica num leito. E na mesma hora eles me entubaram. Só deu tempo, quando eu estava para fazer o exame no hospital, de avisar a minha irmã. Kátia, vai lá em casa e alimenta os meus gatinhos. Eu estou no hospital, vou fazer um exame. E ela, o que foi? Eu não sei, parece que é AVC. E avisar os meus colegas que eu ia no casamento às 20 horas, né? E avisar, olha, gente, eu acho que não vai dar para ir. Eu estou aqui do lado, eles moram do lado do hospital, de Águas Claras, mas eu acho que não vai ter como eu ir. E só isso. Então, assim, talvez a minha família não ia ficar nem sabendo que eu estava no hospital. Sim, se eu não verdade. tivesse avisado pelo WhatsApp, né? Eu fui entubada, a minha irmã chegou no hospital. Quando ela chegou, a outra irmã, não essa que eu pedi para os gatos, ficou sem notícias nenhuma. Aí, onde é que está a Dora? Não, está em procedimento. Quando ela viu, eu passei na frente dela, totalmente entubada. E eles falaram, estamos levando ela para a UTI. Imagina o susto. Muito, porque eu não mexia nada, nem abri o olho. Eu já estava entubada para respirar. E o máximo que a gente pode ficar entubado, essa galera teve Covid séria, são 14 dias. Depois disso, é obrigatório fazer a traqueostomia. Entendi. Porque tem riscos da pessoa não voltar a respirar mais, sabe? Então, aí eu tenho aqui a cicatriz da traqueostomia. Eu respirei 9 meses no respirador. E os médicos não sabiam que eu tinha. Achavam que era um AVC de tronco, porque eu perdi todos os movimentos do corpo. Eu fiquei tetraplégica. E não, até facial, eu não abria o olho, não mexia a boca, nada. E os médicos achavam que era Guillain-Barré, estava tendo algumas consequências da vacina da Covid. Sim. Então, assim, poderia ser isso, poderia ser Guillain-Barré numa forma mais severa, que eles chamam de AMAN, né? Poderia ser alguma coisa. Eles pediram um parecer de um neurologista, porque na UTI do hospital não ficava neurologista. Um rapaz, assim, que deve ter uns 35 anos, foi, assim, quem salvou a minha vida, né? Porque no dia seguinte ele chegou ao hospital, ele abriu os meus olhos e viu que a pupila estava dilatada, como está agora, não voltou ao normal. Sim, verdade. E não tinha reflexo nenhum à luz. Ele colocava o celular dentro do olho, não respondia. Exatamente. Mas ele falou assim, Doralice, se você estiver me escutando, mexa qualquer coisa no seu corpo. E aí eu mexi 2 dedos do pé direito. Aí ele falou, ela está consciente. Mas ele falou assim, é botulismo. Aí todo mundo, o quê? Os outros médicos, né? Não existe mais isso. Como assim, botulismo? Ninguém nem cogitou isso antes Não de falar. cogitou. E ele falou, botulismo. Eu estudei a doença há 10 anos, né? Dr. Samir Suki. Estudei a doença há 10 anos e nunca vi um caso. Caramba. E ele estava certo. Só que o exame demora para fazer. No país só existe um laboratório capaz de fazer o exame, que é o Adolfo Lutz, em São Paulo. Eles fazem o teste com a bactéria em camundongos, crescendo em laboratório, né, para ver a reação deles. E tal. Ou com um alimento contaminado, ou com as fezes da pessoa. Quando ele falou isso, ele falou assim, mas eu vou acionar a vigilância sanitária para que ela tome o soro antibotulínico. Sem o soro, João, a pessoa morre. Eu já tinha 40 horas que eu estava no hospital. Caramba. Por isso que eu falo que ele, literalmente, assim, foi um palpite certo, pessoa certa, na hora certa. Se eu demorasse, se eu tivesse ido para qualquer outro hospital, eu acredito que eu teria morrido. Nossa. E aí, quando ele acionou a vigilância para trazer o soro não tem em nenhum hospital. Fica na vigilância do Centro-Oeste. Porque o botulismo é uma doença, assim, raríssima e gravíssima.
ela leva realmente a óbito. E pode ser em poucas horas. Então, assim, o único tratamento é o uso do soro antibotulínico, que fica na Secretaria do Centro-Oeste, na Vigilância Sanitária do Centro-Oeste. Só lá que eles têm disponível o próprio soro. Na região Centro-Oeste, sim. Sim. Aham. Então, é por região. Né? Agora, Caramba. você imagina assim, numa cidade do interior, a pessoa morre. Não, e provavelmente ia fazer igual você falou. Às vezes os outros nem iam cogitar que era esse tipo de bactéria, ia talvez tentar outros paliativos de outras coisas, né? E a pessoa ia só definhando sem saber o que estava acontecendo e vinha a Sim, óbito, né? aconteceu comigo, porque ninguém acreditou no diagnóstico dele. Nossa. Né? Os colegas, assim, tudo bem, eles não queriam descartar de cara outras hipóteses. Sim. Mas a última seria o botulismo, na verdade era o botulismo. E aí, quando ele acionou a vigilância, levaram o soro para mim, e eles foram na minha casa colher amostras de alimentos que pudessem estar contaminadas com a bactéria do botulismo. Sim. E mandaram para São Paulo atum, que estava na geladeira, o molho pesto e um salmão defumado. Aham. E achavam mais que era o salmão, né? E leva 2 meses para sair a resposta. Nossa. Então, eu fui tratada como se eu tivesse com Guillain-Barré. Eu fiz 9 plasmaferese. Normalmente, as pessoas fazem 2 a 5. Eu fiz 9 porque o meu estado era crítico. Todos os meus órgãos pararam, menos o pulmão. Não, perdão, menos o coração e o cérebro. O resto, tudo parou. Caramba. Então, eu me alimentava por sonda. Primeiro foi sonda gástrica. E em determinado mês a sonda vazou. Então, quase tive aquela infecção generalizada, né? Sim. E também poderia ter morrido. Depois é que passou para uma sonda nasal. Mas eu passei meses sem me alimentar. Eu só fazia xixi por sonda também. Sim. Nossa, para evacuar era assim, uma loucura. Eu tinha que tomar vários laxantes, várias injeções. E essa injeção dói demais, muscular. Aí lá para o 8º dia, eu evacuava. Tudo parou. Caramba. Os rins pararam. Então, eu fiz 2 meses de hemodiálise. Todos os dias, era 3 horas por dia, 5 horas. E, gente, quem faz hemodiálise, assim, é uma coisa... Suga todas as suas forças, sabe? Você não consegue nem se mexer. Realmente... E isso foi... Você já estava consciente nessa época ou não? Você já estava já inconsciente? Eu fiquei consciente desde o primeiro dia. Não, mas eu digo assim, ativa não, você estava já naquele estado, meio que o coma que você estava consciente. Eu não fiquei em coma. Não? Os médicos achavam que sim, né? Aham. Mas, assim, eu ouvia tudo o que eles falavam, sabe? Caramba. Então, assim, eles discutiram o diagnóstico, eu escutava. A psicóloga, na primeira semana, ela fez um teste comigo e ela falou, ela não está consciente. Imagina, eu ouvia tudo e não conseguia mexer nada no meu corpo. Meu Deus, não tinha como interagir, né? Responder. Eu estava totalmente presa, né? Ali, mas ouvindo tudo e pensando... Sentindo tudo, né? Sentindo tudo, tudo. As pessoas tocavam em mim, eu sentia. Eu sentia câimbras horrorosas. Porque, assim, aonde o botulismo passa, ele faz um estrago. Então, você tem que... O soro é para parar, e aí tem que, novamente, nascer novas conexões. Aham. Então, por exemplo, dos neurônios com o corpo, para você poder mexer. Você precisa ganhar músculo. Eu perdi totalmente os músculos. Caramba. Né? Eu saí do hospital com 46 de massa gorda. Então, assim, eu fiquei muito inchada. E foram muitos meses. Eu tinha fisioterapia todos os dias, de manhã, de tarde, de noite. Eu tinha fonoaudiologia para começar a tentar deglutir, primeiro, né, a minha própria saliva, depois água, depois veio um processo de começar a tentar comer, que foi um processo longo, né? Primeiro alimentos líquidos, depois de um tempo pastoso, para só então comer como normal, né? Uhum. E então eu tinha fono 2 vezes por dia, eu tinha fisioterapia 3 vezes e de segunda a segunda. Eu não tinha feriado, não tinha final de semana, era todos os dias. E assim, para mim, o que mais me incomodava era a parte respiratória. Mesmo com respirador artificial, eu não conseguia respirar. Sei. Todas as noites eu desaturava. Eu passava mal, minha pressão caía e me incomodava muito. Às vezes apitava os aparelhos, às vezes não apitava. Aí eu pedia para minha irmã ou para quem estivesse comigo, chama a fisioterapeuta. E detalhe, eu pedia com um pé.
Sim, é isso que eu já ia falar, que você falou chamo, né? Isso ela tinha que perceber que você estava reagindo naquele momento lá. Que é legal você falar, você estava se comunicando pelo dedão, pelos dedinhos do pé. O mais engraçado é que Ah, esse neurologista que diagnosticou, ele não me acompanhou no hospital. aham. Então, na hora, ele viu que eu mexia os 2 dedos. Uma semana depois, a minha irmã percebeu isso também. Quando eles estavam falando alguma coisa de mim, eu mexia para tentar ver se ela via, né? Aham. E aí ela estabeleceu uma comunicação pelo alfabeto. Se fosse não, eu ficava parada. Se fosse sim, eu mexia. Então ela falava, eles não sabiam quando eu estava acordada ou não, porque eu levei 3 meses para abrir o olho. Nossa. Então ela chegava no hospital, aí falava, Dora, tá acordada? Aí eu mexia os 2 dedos. Aí ela, tá sentindo dor? Que Aham. primeiro tinha preocupação com urgência. Olha, eu sentia câimbras alucinantes. Eu usei morfina no hospital. Porque eram dores, assim, um movimento voltando. Primeiro dos pés, dos dedos, a perna, os dedos da mão também, os braços, assim. Foi um trabalho árduo de físio e de muita luta para tentar mexer tudo de novo, né? Sim. Para sair desse quadro de tetraplegia. Mas a gente conversava assim. Então passava assim à tarde para formar uma frase. Por exemplo, casa. Aí ela ia A, B, C, aí eu mexia o dedo. Aí ela, segunda letra, A, mexia. Aí até chegar no S, né? Nossa. Imagina, e tudo isso me cansava muito também, mas era Sim. necessário. Eu precisava me expressar. E a primeira frase que eu falei foi: estica as minhas pernas. Porque as enfermeiras me davam banho, me viravam e deixavam minha perna dobrada com um travesseiro no meio. E aquilo assim me doía demais, me dava muitas câimbras. Como é Caramba. que eu ia dizer que eu tinha cãibra, né? Então, imagina uma câimbra o tempo todo, então, O né? Tipo, tempo todo. E eu não nossa. dormia, eu tomava 4 remédios para dormir. Caramba. E ainda assim eu não dormia. Sabe? Às vezes eu dormia 2 horas, à noite, de madrugada. E aí a primeira frase que eu falei foi essa: estira as minhas pernas. Aham. A segunda frase: alergia ao cobertor do hospital. Uai. Porque eu tenho alergia a poliéster, aquele bem fofinho, gostoso. Uhum. Então tinha cobertor embaixo dos meus braços, embaixo das minhas pernas. Nossa, E incomodando. tudo me pinicando, né? É engraçado como eu não conseguia mexer nada, mas eu não perdi a sensibilidade. Isso que é engraçado. Você, ao mesmo tempo, você não conseguia mover, mas você sentia como normal, como não tivesse acontecendo nada. Com essas duas frases, a minha irmã teve certeza. Ela está consciente. Né? A psicóloga foi na primeira semana e falou, ela fez um teste comigo e falou, ela não está consciente. Ah, Ai, meu Deus, imagina eu ouvindo eu isso, vindo né? isso, né? Ela falando para os médicos, eu fiquei desesperada, como assim? Meu Deus, eu não consigo imaginar, porque é tipo assim, é uma tortura. Igual você falou, você tava presa dentro de você Dentro do meu mesma. corpo. E a minha vida parou 1 ano, né? Sim. Porque eu levei 3 meses para abrir o olho. Então, assim, o meu dia a dia era dentro de 4 paredes do hospital. Só no Hospital Brasília eu fiquei 7 meses e meio. E eu só saía do quarto para fazer exame. Aham. Embaixo, um exame mais complexo, como uma tomografia. Sei. Raio-X, eles eram. Hoje está muito moderno os hospitais, é feito tudo no quarto. Uma cirurgia mais É simples. mesmo? Não sabia não. Por exemplo, eu operei de sinusite, eu não tinha nem sinusite. Uhum. E eu fiz cirurgia de sinusite. Fiz no meu leito mesmo. Sabe? Caramba. Porque assim, a tráqueo, ela dava muita secreção no meu pulmão. Então tinha que broncoaspirar o pulmão, que é um procedimento cirúrgico também. Eu fiz umas 4 vezes. Olha, tomei transfusão de sangue. Caramba. Era exame de sangue todos os dias, né? Para na UTI você é monitorado. Aham. Então, assim, foi uma experiência muito forte. A transfusão, no caso, foi por conta de das plaquetas, alguma coisa que baixou, né? Precisava tomar realmente um reforço de sangue, né? Então, eu tive que fazer 4 transfusões. Caramba. E, assim, os meus dias ficavam eu consciente. Meu Deus, os meus gatos, o aluguel, como é que eu vou fazer? Eu tô aqui no hospital. Sentindo dor, preocupada com tudo. Sim, o meu carro e meu trabalho. E aí a minha irmã, sabendo que eu tinha muitos amigos, né? Aham. Ela entrou numa postagem minha do Instagram, porque eu postava todo dia. Aham. E de repente eu sumi. E todo mundo, cadê a Dora, né? Uhum. A minha primeira postagem depois de janeiro foi em julho, Nossa. que foi quando eu comecei a estar um pouquinho melhor. Pra você ver, ó, de janeiro a julho
foi uma luta diária para sobreviver, sabe? Sim. Então, eu perguntei para ela com os pés assim, como você avisou os meus amigos? Aí ela entrou numa postagem minha do Instagram e avisou. E ela formou um grupo no WhatsApp com eles, tinham 100 pessoas. Caramba, É, muita gente. muita gente, uma corrente de oração, de fé, e todo dia ela mandava informação. Boa, ruim, né, assim. Aham. E eles foram falando também, porque o hospital precisava saber o que eu tinha feito nos dias anteriores. Tentar descobrir a origem, né, do problema. A origem, quem ia saber são eles, os amigos. Até porque poderia ter outras pessoas, né, que viessem a passar. Né? Com certeza. Como levou 2 meses, a gente não sabe se outras pessoas comeram, se foram para o hospital ou se morreram. Caramba. Para você ter uma ideia, no dia que eu saí do hospital, o DF-TV fez uma matéria. Aham. Porque no DF só existem 3 casos registrados na história do DF, Nossa. pela Secretaria de Vigilância. Foi um em 2001, mais de 20 anos, outro em 2018 e o meu em 2022. Então, assim, eu acho, até estou aqui, assim, te agradeço a oportunidade, Não, eu acho que a gente tem um dever de alertar a população. Primeiro que essa doença existe, Sim. a gente tem que ter um cuidado com o que a gente se alimenta, a forma como ele é preparado, o manejo, né? Porque o botulismo, ele é uma bactéria que está presente no solo. Então, assim, na poeira, todos os alimentos que crescem no chão, eles têm risco de estar contaminados. Todo mundo associava a doença do botulismo ao palmito, porque há uns 40 anos as pessoas tiravam o palmito da árvore e colocavam no vidro e então vedavam. A bactéria cresce justamente nessa vedação, sabe? Na falta de higiene, em preparar, na temperatura e no tampar. Aí que ela começa a crescer. É tipo a forma de conservar que vai proliferando ela. Então a gente tem que ter muito cuidado nas conservas caseiras, mas eu conheço atualmente 4 casos de botulismo. Uma pegou na água de coco, em São Paulo. A gente vê nos parques aqui em Brasília, né? Sim, Eles bastante. abrem o coco, colocam na garrafinha e veda. Foi assim que ela pegou, no sacolão de casa que ela comprava toda semana. A outra numa pizza de palmito, do Rio de Janeiro. Outra de São Paulo pegou no tofu, Caramba. que é uma coisa assim que muita gente come por ser assim saudável, né? Sim, é. Mas tem que ter cuidado, Acho que os veganos consomem bastante, né? bastante. E o rapaz em Brasília, de 18 anos, ele pegou no cachorro-quente. Né? Então, assim, depois disso, cachorro-quente eu tenho comido em casa. Sim, Evitar algumas coisas. Você precisa conhecer, assim, aquela pessoa que faz o produto, sim. procurar saber as condições que é feita, O né? máximo possível, né? A procedência, como foi colocado, como foi produzido, né? E essas pessoas estão vivas, são jovens, umas mais velhas que eu, outras mais jovens. Mas, assim, é uma doença que existe. E existe uma falta de preparo do hospital em te receber quando você tem esse diagnóstico. É, assim, é uma doença rara, então, Consideram que, tipo assim, é o último, igual você falou, o último caso, né? A gente não vai pensar nisso, né? no meu caso, era a última opção. E quando saiu o laudo, todo mundo olhou assim, meu Deus, aquele médico novinho, porque eu acho que ele deve ter uns 35 anos, Aham. mais novo que eu. E foi certeiro, assim, um diagnóstico preciso, né? Então, aí que todo mundo falou, nossa, inclusive assim, nem o médico, nem fisioterapeuta, nem fonoaudiólogo, nem terapeuta ocupacional, nem enfermeiro, Ah, nem médicos já tinham visto um caso. Só o diretor do DFSTAR, que viu na faculdade em São Paulo, quando ele estava se formando. Porque São Paulo acho que tem um pouco mais de casos de tudo, né? Sim, é muita gente, né? Mais chances, né? Então ele viu, tipo, há mais de 20 anos, porque ele foi se especializar fora do Brasil, inclusive, e ele viu lá. Caramba. Então, assim, a gente tem que, primeiro os médicos, os profissionais de saúde, eles têm que estar abertos que doenças raras acontecem. Sim. Eu não tinha nenhum problema de saúde. E, de repente, eu me vi tetraplégica, sem respirar, né? Sem me alimentar, até para as coisas mais simples, como ir ao banheiro, eu precisava de uma sonda. Sim. Você perdeu totalmente a autonomia, né? Totalmente. Eu só não perdi a consciência e o meu coração não parou de pulsar. Mas, inclusive, durante a hemodiálise, muitas vezes a frequência cai tanto que é preciso tomar a droga do coração, né? Então, eu tomei também.
durante a hemodiálise. Essa é aquela pra ajudar ele a ficar Bombear. mais ativo ali, caramba. Sim. Então, assim, eu passei muito tempo no hospital. Eu passei 10 meses e 10 dias. Que, em certo momento, eu me transferi para o DF-Star, fui de ambulância e tal. E é um hospital que tinha mais estrutura fisioterápica. Lá tem uma máquina que te coloca em pé, sabe? Nossa. Então, assim, para mim foi maravilhoso. Porque além do trabalho bom da equipe, que também tinha no Águas Claras, Sim. eu contei com um aparelho de última geração. Claro, que às vezes a maioria não tem essa Não tem, oportunidade. né? É um hospital, assim, realmente mais elitizado, Sim. mais caro também, mas o plano de saúde tinha um convênio, né? Então, eu fui para lá e lá fiquei mais 3 meses e meio. Nossa. Isso desde o momento da contaminação até você ter os sintomas e realmente chegar a esse ponto, foi quanto tempo? Foi 10 meses e 10 dias no hospital, né? Sim, mas eu digo assim, de que você consumir, né, o produto. E eu consumi o E produto. começar a sentir mal, que você falou. Foram 2 dias. 2 dias. Então, eu comi no dia 23, um domingo à noite. Não tinha aspecto nenhum de estar contaminado cheiro, com nada. gosto diferente. Não muda o sabor, o botulismo. Né? Inclusive, pesquisando mais a respeito da doença, eu fiquei sabendo pelo Ministério da Saúde, tem no portal lá, que aquelas aplicações de botulismo, em raros casos, pode levar ao botulismo. O pessoal coloca para paralisar, né? Dá assim uma repaginada. Verdade, porque botulismo, aquela, como é que chama? Botulínico, né? Um ácido botulínico, né? É a mesma bactéria, só que numa proporção muito pequena. Como Olha se só. fossem gotas. Sim. E quando você ingere, é como se você tivesse tomado uma ampola. Por isso que leva à tetraplegia. Né? Então, assim, eu perdi força de todo o meu corpo. Sim. Então, por exemplo, quando começou a voltar a panturrilha, eu não mexia a minha coxa. Então, para mim ficar em pé, foram 8 meses. Eu não pisava o pé no chão, não sustentava o meu corpo. Sabe? Foi assim. Imagine você ficar 1 ano no hospital, entre 4 paredes. E assim, o dia que começou a guerra, eu escutei no jornal. Sim. Aí depois as minhas irmãs, assim, não deixa a Dora ouvir o jornal para saber da guerra. E eu já sabendo. Aí um fisioterapeuta veio me atender e falou, Dora, você sabe que começou uma guerra? Eu falei, com o pé, mexi 2 dedos, eu sei. Aí você imagina, você tá lá com aquele tanto de preocupação na cabeça, com medo, né? Sem entender o que vai acontecer, qual vai ser o próximo dia, que isso vai estar melhor, se vai estar pior. E você ainda ouve uma notícia dessa, né? Que começou a guerra. No dia eu pensei que ia ser o início da Terceira Guerra Mundial, né? E que ninguém sabe aonde vai levar. Pode até acontecer. Que até hoje ainda tá, né? Assim, instável, né? As coisas. Né? Então, assim, a gente precisa de pessoas preparadas para lidar com isso. Porque algumas pessoas podem achar que estão em coma e estão totalmente conscientes, como eu. Sim. E eu cheguei a ouvir assim, quando vazou a sonda gástrica em mim, por isso que eu fui para nasal, e quase deu a sepsemia, e quando vaza dentro, essa sonda vaza dentro do corpo, não fica só a comida alimentar no estômago. Isso aí eu ouvi de profissional de saúde, né? Falando do meu lado ali. Então, quer dizer, você ouve coisas que não devem ser ditas, a gente tem que ter essa preocupação. Sim. Tem que estar preparado mesmo para lidar com pessoas que estão assim. Sim, E o motivacional também, né? Por outro lado, eu encontrei pessoas maravilhosas que me incentivavam, que falavam, nossa, você é um milagre, profissionais de saúde. Que mesmo sendo médico, reconhecia, né? Sim. Que eu estava lutando para sobreviver e a forma como estava evoluindo, que era um milagre. Independente de credo religioso. Sim. Né? E eu fui ao Sara Kubitschek. Quando eu saí do hospital, eu marquei uma consulta no Sara, né? Eles me chamaram mês passado, tem 3 meses que eu saí do hospital. Eu ainda estou andando de andador, eu não tenho força para levantar de alguns lugares. Em casa eu tive que adaptar o vaso sanitário, colocar 13 centímetros a mais, porque é muito baixo, aí eu não tinha força de levantar. Então eu fui no Sara. E no Sara, o neurologista falou para mim, eu fiz o exame 1 semana antes de ir,
eletromiografia com a doutora Daiane. E o mesmo quadro que estava na minha perna naquela época está hoje. É um problema axonal e crônico. Ela falou para mim, Doralice, era para você estar tetraplégica. Não tem ligação, conexão neural com as suas pernas. Caramba, e eu tô... isso? Pois é, aí ela falou, mas algumas pessoas surpreendem. Então você está melhor que o exame. Ela falou, a sua recuperação vai começar agora, na verdade. Antes você estava no hospital tentando sobreviver. Né? Então agora é que você vai começar uma fisioterapia mais especializada. Vou fazer no SARA, já estou fazendo numa clínica particular, mas você é acompanhada lá. Né? E também a parte psicológica. Enquanto eu estava no hospital, eu não conseguia pensar nisso. Eu não ia nem digerir o que me aconteceu. Eu precisava pensar assim, respirar hoje, né? Me alimentar. Suportar aquela dor. Suportar a dor. Tentar me comunicar, tentar conseguir me comunicar. Sim, tentar fazer o que o fisioterapeuta está falando, o que a fonoaudióloga. Era isso, tentar não desaturar. E, olha, eu tomei banho no leito até eu ir para o segundo hospital. Nossa. Então, eu fui 7 meses e meio, né? Sabe o que é todo dia virar você no leito e passar ali, ó, um lencinho com a água? Sim. Né? E você também dá valor a essas pequenas coisas. O dia que eu fui pro banheiro tomar banho, aquela água correndo, nossa, que alegria, né? Sim. E quando eu saí do hospital, eu fui pro segundo hospital e pude ver o pôr do sol. Lá havia um passeio, mesmo dentro do hospital, a gente ia de cadeira de roda. Vamos ver o sol, vamos ver no jardim. Gente, que lindo que é o sol. Então, quando você passa uma situação dessa, você dá valor às coisas mais simples, né? Sim, com certeza. O pôr do sol. Nossa, tomar água. Minha irmã perguntava assim, o que você queria comer no hospital? O que você mais sentia falta? Aí eu falava, de beber água. Eu desejava água, assim. Sim, sim. Porque lá acaba, você talvez não podia ingerir, porque você estava com um aparelho, né? Você tinha que só por sonda mesmo, você estava sendo hidratada por sonda. Porque estava paralisado sensação aqui também. Então, se eu engolisse, eu poderia morrer, né? Poderia afogar, vamos dizer assim, né? E deitada a 30 graus para não poder voltar a secreção para o meu pulmão. Então, eu tive que aprender a dormir de barriga para cima e a 30 graus. Sim, não, e o tempo todo praticamente, né? Sentada, assim, né? Um pouco sentada. E isso deve ser muito, como é que eu vou dizer, incômodo, porque você fica pensando assim, tem já todo o problema que você está passando, mas você tem aquela série de problemas de você estar no hospital e por um tempo prolongado, né? Porque você tem perigo de uma intoxicação, a gente chama de uma infecção, né? Que pode acontecer, infecção hospitalar. Eu tive KPC, que é a superbactéria. Nossa. Tive. Em determinado momento, as pessoas tinham que entrar no meu quarto com um roupão, luvas, entendeu? Cabelo preso. Eu passei por isso, né? E tive várias complicações. Caramba. Sabe? Inclusive, quando foi em agosto, eu fui decanulada. O que é isso? Eles tiram o respirador e a gente passa a respirar ar ambiente. Mas eu falava para os médicos, eu falava assim, gente... porque primeiro eu falei com os pés, depois eu comecei leitura labial. Então, eu não tinha voz. Quando você está traqueostomizada, você não emite som nenhum. Eu ficava falando assim. E, às vezes, mexia a boca bem pouco, assim, só abria um pouquinho só. Mas eu falava para os médicos assim, gente, isso aqui é o meu Everest. Eu não consigo respirar. O mais difícil para mim foi aprender a respirar novamente. Meu Deus, uma coisa tão básica que a gente faz sem nem perceber. Sim. Para mim era assim um Everest. E eu quase morri quando fui decanulada. Eu fiquei retendo gás carbônico no meu corpo depois de 5 dias. E eu ficava tendo alucinações, vomitando o tempo inteiro. Porque não estava conseguindo fazer a troca eficiente. Aí você estava ficando com muito... Sim, eu estava tendo acidose. E é como se eu estivesse numa sala com gás carbônico fechada. Então, depois de 3 dias, eu quase morri. Meu Deus. É uma taxa assim, como se ficasse 36 normal, a minha estava 150. E ninguém sabia o que eu tinha naquele momento. Todo mundo tentando, o que ela está tendo, o que ela está tendo. E a minha irmã chegou no hospital e falou, gente, ela está tendo... Vocês fizeram gasometria?
ela tá retendo o gás carbônico. Eu ficava assim, às vezes, oxigênio, gás carbônico, oxigênio, gás carbônico. O meu corpo dizendo, né? Aham. Também. E aí eu quase morri. Depois de 3 dias, eles me entubaram novamente, colocaram a traca e colocaram a sonda. Então, eu dormi um dia. Quando eu acordei, imagina, eu fiz todo um processo para tentar sair da traqueostomia e acordei entubada novamente. Foi, Caramba. assim, Você frustrante. sente aquele, tipo assim, pô, regrediu, né? Eu tava indo no progresso e de repente voltou. Depois de 7 meses, né? Sim. Então, aí, novamente, vamos encarar, né? E aí a gente tentou mais uns 40 dias, já no segundo hospital, eles mediram a minha força lá, fez um exame e falou assim, nossa, você não tem condições nenhuma de respirar. A força do pulmão para respirar é mais 30. Você está com menos 30. Nossa. Aí, Então, assim, foi uma experiência sem igual passar um ano no hospital. Teve Copa do Mundo, teve eleição. eleição presidencial no Brasil, né? Teve essa guerra lá na Sim. Europa. E eu passei um ano sem ver o sol, assim, né? Entre Não, quatro paredes. acho que com muitas coisas, né? Você não conseguia se comunicar direito, você devia estar acostumado a falar com todo mundo, a ter notícias, dar notícias, e você, de repente, ficou limitadíssima, não podia... Nossa, quando eu consegui mexer a mão, doía demais, era pesado, sabe? Ah, Os meus dias eram pesados. Não foi sim, fácil, assim. Mas foi uma experiência também de vida, né? imagino. Transformadora, né? Transformadora, porque eu não tinha nada e de repente me vi numa situação dessa, tetraplégica. Sim, é muito do 0 a 100, como o pessoal fala, né? Muito rápido. Em 2 dias você foi do céu ao inferno, tava tudo bem, de repente você já não tinha mais controle de nada. Por exemplo, essa questão quando fez o furo, você estava sentindo, então? Quando fizeram a traqueostomia, você estava sentindo? Não, eles dão anestesia Nessa nesse época caso. já entendi. Eles já entenderam que você estava consciente nessa época, eles já tinham entendido isso. Sim, sim. Não, mas foi depois de 14 dias, né? Que o Aham, máximo que pode ficar entubado é 14 dias. Inclusive, quem tem os quadros mais severos da Covid aham. e ficam acamados 3, 4, 6 meses, também tem essa fraqueza no corpo todo e tem que lutar para poder levantar um braço, mexer uma perna, sentar, respirar. Sim, Algumas doenças é comum essa parte de recuperação, de reabilitação, sim. né? Só que aí quando a neurologista do Sara me falou isso, nossa, aqui no exame era para você estar tetraplégica ainda. Uhum. Meu Deus, realmente eu sou um milagre, né? Não, com certeza. E eu acho que outras pessoas hoje podem estar no hospital e arrasadas, achando que nunca vão conseguir sair da Sim. traqueostomia, não vão conseguir Recuperar voltar a movimento, né? andar, recuperar movimentos. O meu CrossFit passou a ser a fisioterapia, né? Me cansava muito assim, mas foi muito bom, porque ela me reabilitou. Sim. E estou continuando esse ano todo ainda um trabalho de reabilitação. Diário, eu tenho fisioterapia todos os dias, sabe? Não, com certeza. E pode ter gente que está ouvindo a gente agora, até dentro de um hospital ou em casa, né? Sendo com Covid, com outras doenças, descobri um câncer. Eu também já tive câncer há 20 anos. Nossa. De que foi o câncer? Melanoma, um câncer de pele. E tô aqui, gente. Então Uhum. é isso. Eu estava ano passado no hospital e hoje estou aqui. E sempre evoluindo. A gente tem que procurar evoluir. Estou digerindo tudo que me aconteceu. Sim. Ainda comecei a fazer psicologia agora também para trabalhar a cabeça, né? Aham. Que como tá a cabeça de uma pessoa que ficou trancada É. dentro do próprio corpo, né? Num prazo alto Tanto desse. período e passando tanta coisa, né? E também pessoas que têm doença rara, sabe? Porque existe. É uma parcela pequena da população, mas existem pessoas de diversos tipos, com doenças diversas também, que são raras. Precisa de um medicamento caro, precisa de um tratamento que às vezes nem tem na cidade ou mesmo no Brasil. Sim. Mas assim, gente, é possível a gente sobreviver com qualidade de vida, sabe?
Aham. E eu não tenho vergonha nenhuma de mostrar meu andador, mostrar as minhas cicatrizes, fazem parte da minha história. Eu fiquei com cicatriz da hemodiálise, fiquei da tráqueo, Uhum. fiquei da gastrotomia, como se eu tivesse 2 umbigos, Aham. né? As minhas pernas até hoje estão roxas das injeções que eu tomei. Vai levar um tempo para sair, Sim. mas a vida é um processo, né? Com Assim, certeza. Não pode desistir, né? não pode existir. Por mais difícil que pareça, quando você está numa situação dessa, eu acho que a gente só tem que seguir. Uhum. Porque só existe seguir ou desistir, né? É, tem que lutar, né? E eu sou apaixonada por gatos. Então, tem uma hora que você está no hospital, assim, e não vê melhora, e Sim. passam meses e você pensa, bom, tanto faz, morrer ou viver. Uhum. Mas aí alguma coisa aqui fora te move a querer viver. Sim. No meu caso, foram os meus gatos. Eu pensava assim, ai, eu queria um tempo maior com eles, Aham. né? E isso me levou, engraçado que eles foram me visitar no hospital. É, conseguiram levar eles lá? Conseguiram. No primeiro hospital não tinha ainda isso, então eles inovaram e me levaram no estacionamento. Uhum. Só aguentei ficar 3 minutos porque o respirador de você sair do aparelho, do leito, ele é mais fraco, então eu sofri muito. Então não consegui nem ver ninguém, estavam os meus amigos, os gatos. Mas no segundo hospital, no Death Star, os gatos entraram no meu quarto. Aham. Então foi muito legal, porque soltaram eles, eles poderam ficar à vontade. Mas para você ver como é engraçado, eles não me reconheceram. É mesmo? É, porque primeiro eles ficaram sozinhos em casa, vamos dizer, 2, 3 meses, né? Aham. Embora os meus amigos fossem lá alimentar, brincar, minha irmã também. Depois eles mudaram de casa, foram morar na casa da minha irmã. Então ali tinha um cachorro, eles aprenderam a conviver com o cachorro, aprenderam a conviver com a minha irmã e os filhos dela. Então são outros cheiros. Entendi. E eu estava cheirando medicamento, né? É, seu cheiro natural devia ter mudado bastante pra eles, né? Então ainda passei por isso. Eles foram no hospital e não me reconheceram. Mas assim, eu soube lidar, Aham. sabe? Aos poucos eu vou reconquistá-los. Aham. E tá sendo assim. Agora eu já tô 3 meses fora, eles já me conhecem, já deitam no meu colo. Sim. A gente já dorme junto, entendeu? Assim, é muito gostoso. Mas é isso, quando você tem uma coisa que te move, você consegue sair. Porque tem um momento que eu estava sentindo tantas dores. Nossa, todo dia era uma notícia ruim, complicação, um problema. Que você, ah, meu Deus, é indiferente, partiu ficar. Sim. Mas se eu ficar, eu quero ficar bem, né? É, com certeza. Então aí eu precisava fazer a minha parte. Todo dia, que era passar o dia inteiro fazendo fisioterapia, Sim. fonoaudiologia, né? Tentando mexer o corpo. Eu não tive nenhuma escara também. E isso também te perguntar, porque quando fica muito tempo, né, deitado, né, acaba dando as escaras, né? Acabou que vocês conseguiram não ter. Eu não tive nenhuma. Impressionante. E eu só gostava de ficar dorsal, que é com a barriga para cima. Aham. Quando me virava para o lado direito, eu não conseguia respirar direito, pressionava um pouco o meu pulmão. Entendi. E para o lado esquerdo dava para tolerar um pouco, né? Mas o hospital é muito preparado. Eles mudam o decúbito a cada 2 horas. Então, assim, e também a equipe foi fascinante. Hoje em dia tem um lado muito humano no hospital. Sim. Por exemplo, eu encontrei muitos técnicos de enfermagem, católicos, espíritas, assim, Aham. processando uma fé, né? Sim. Engraçado que pessoas que lidam com a morte, lidam com várias doenças, e cada um tinha a sua fé. E na fé deles, eles falavam para mim, Dorinha, você vai melhorar. Dorinha, você vai conseguir, você vai sair do hospital. De Né? alguma maneira te dava uma força, né? Me Estavam deram um te apoio animando, né? fundamental. A minha família, os amigos, nessas horas é muito importante os amigos. Mandavam mensagem, iam no hospital, entendeu? Então, quando eu comecei, já assim, depois de 7 meses, a pegar o celular, Aham. nossa, era muito gostoso abrir o celular e ter uma mensagem ali. E você já tinha começado a conseguir mexer por conta própria já nessa época? Já eu estava conseguindo, assim, ainda era difícil porque a tráquea ficava entre eu e o celular. Então, eu não conseguia ficar muito tempo, era assim, 10, 15 minutos. Né? O meu celular ficou mais sendo o Spotify, eu ficava ouvindo, sabe? Aham.
música. Sim. Colocava música na UTI, ficava ouvindo e às vezes cantando, até durante a físio, né? Mesmo que sem voz. Mas assim, curtindo ali, tentando fazer o momento ficar um pouco melhor do que poderia ser, né? Sim. Do que o trabalho árduo da físio, da fono. Mas quando eu consegui mexer, eu comecei até a postar no meu Instagram Aham. as coisas que eu passava. A fisioterapia que eu estava fazendo, a primeira vez que eu fiquei de pé, a primeira vez que eu comecei a andar. Tudo era uma conquista, né? Nossa, imagino. Cada vez você ficava mais animado, mais feliz. Fala, não, vou continuar, né? Vou Tá dando certo. continuar, vou continuar. E eu determinei, eu cheguei no DefStar dia 4 de setembro. Aham. Nesse dia eu falei para os médicos, eu vou sair daqui 30 de novembro andando no andador. Hum. Eu não tinha nem ficado em pé, mas eu determinei isso. Aí o médico, tá bom, vamos trabalhar para isso. Né? E foi trabalhando para isso. Eu ganhei o andador, uma menina que teve Guillain-Barré, Aham. me conheceu pelo Instagram e tal, porque a minha família, quando teve o diagnóstico, aliás, quando estavam em dúvida do diagnóstico, Sim. aí eles foram pesquisar na internet quem teve Guillain-Barré, o que é Guillain-Barré, a mama, Edefiche, botulismo, e ninguém comia mais alimento nenhum, né? Todo mundo Enlatado ficou nenhum. já, né? Preocupado, né? Todo mundo preocupado, é. Então, assim, aí essa menina falou, nossa, eu tenho um andador, você quer? Eu falei, quero. E recebi, assim, com muito carinho esse presente, né? Já imaginava, ele ficava do meu lado, eu nem tinha ficado em pé. Aí eu imaginava, não, em breve eu vou estar andando nele, sabe? Assim, Sim. aí comecei a tentar ficar de pé, tomava banho todo dia no banheiro, era um momento gostoso na cadeira de roda, né? Uhum. Primeiro, os enfermeiros me colocavam na cadeira sem eu nem colocar o pé no chão. Depois começou, não, vamos colocar o pé no chão. Daqui a pouco, eu ficava no pé, colocava o pé no chão e dava um passinho até a cadeira. Todo um processo, Sim. né? Mas assim, aí eu determinei que ia sair dia 30. O que aconteceu dia 30 de novembro? Eu peguei Covid. Putz. E com a questão de eu ter tido, tá fora do respirador há um mês só. Ainda tava frágil, já tava o pulmão Frágil. recuperando. E aí eles aplicaram em mim o protocolo quando é um caso muito sério de Covid. Eu tomei 3 ampolas de um remédio americano, né, que é Ah, adotado também nos Estados Unidos, esse protocolo. Ele é venoso, você tem que tomar uma dose por dia para tentar evitar a progressão, né, porque eu não estava conseguindo ainda respirar direito. Eu estava começando a treinar a respirar ambiente. caramba. Então ainda era monitorada, eu ainda estava na UTI e tive Covid. Então eu só não saí do hospital dia 30 por causa da Covid. Eu descobri o dia 29. Começou uma febre, mas eu não tive nenhum problema sério na Covid. Uhum. Foi assim, bem tranquila, bem monitorada. E dia 5 de dezembro eu saí do hospital, 2 dias antes do meu aniversário. Olha que maravilha. E pude passar o Natal em casa, né, também. E aí foram, assim, novos momentos. Todo mundo falava, que país você quer conhecer quando você sai daqui? Aham. Porque eu estava com passagem comprada para Fernando de Noronha ano passado. Ia Caramba. conhecer Fernando, né? Ia para Jericoacoara em março e Fernando em setembro. Teve que Maravilha. desmarcar tudo, né? E aí todo mundo, o que você quer fazer? Qual é o primeiro lugar que você quer ir? Aí eu para minha cama com os meus gatos. E às vezes o pessoal, nossa, né, lá fora. Não, cara, o básico, né? Você poder estar na sua casa, no seu cantinho, ter as suas coisas, né? Nossa, eu ficava sonhando com a minha cama. E outra coisa, experiência bem legal foi no DefStar, no segundo hospital, Ah, é que eles falavam assim, o que você quer comer? Para me incentivar a comer, uhum. já que eu tinha retornado, tirado a sonda há pouco tempo, né? Sim. Eu cheguei lá ainda com sonda, depois de 7 meses e meio. Eu fui tirar a sonda uns 8 meses. Aí eu falava o quê? Lagosta. Eu comi 3 vezes lagosta no hospital. Nossa. Sabe, assim, e aí eu ia falando, eu quero hambúrguer, eu quero pizza. Aham. E eu sou amante do vinho, né? É um dos meus hobbies. Pensa, eu fiquei o ano inteiro sem tomar um vinho. Aí, quando eu tava com 9 meses, eu falei pro médico, doutor, tô 9 meses sem tomar vinho. Aí ele, é muito tempo, realmente, é muito tempo. Você quer tomar? Eu Tomar falei, um pouquinho. quero. Aí o hospital providenciou, Que legal. né? Não, eles deram uma garrafa mesmo, com a pizza e tal, e eu pude degustar. Então, assim, são pequenos prazeres que eu fiquei privada o ano todo, né? Sim. E que agora é muito gostoso encontrar os amigos, sabe? Fazer uma caminhada no parque.
ver o pôr do sol, Claro. ficar em casa, assistir Netflix, todo mundo falando mal. Aí eu, gente, quanto filme massa. Pra você, tipo assim, agora tudo é como se fosse uma redescoberta, né? Você vai rever as coisas, às vezes, que você fazia antes, mas não dava o mesmo valor, talvez, né? É, Não via da mesma maneira, né? a gente começa a ter uma interpretação diferente, sabe? Acho que fica mais precioso, né? As coisas. É, porque as coisas ficam aí e você vai, do Uhum. dia para noite. Então, às vezes a gente fica assim, com problema da vida, do dia a dia, né? Sim. No cotidiano, no trabalho, no casamento. E não adianta, não vale a pena. Tem coisa que não vale a pena. Não pode deixar a rotina te consumir, né? Porque você acaba fazendo automático, já nem aproveita mais as coisas, não sente É, mais e a o gente está aqui momento. agora, a gente não sabe se vai chegar em casa. É, exatamente. Então, assim, é viver realmente, fazer o que a gente gosta, pensando que pode ser o último dia, Sim. degustar a vida, né? Eu já degustava vinho Aham. e comida, que são duas coisas que eu gosto. E É bom agora eu tô assim, com mais sede ainda de degustar a vida, sabe? Sim. Momentos mesmo, onde eu tô querendo viajar, já tô pensando, Estar com o que a gente gosta, né? como a gente gosta, programar alguma coisa. Então, assim, a vida da gente é o hoje, o futuro é uma ilusão, Sim. porque do nada ela pode mudar. Eu poderia não ter vivido, sobrevivido, né? Sim. Eu poderia estar tetraplégica, isso ia mudar a minha vida, tudo, né? Sim, com A certeza. forma como eu dirigir, andar, exercícios, trabalhar, eu ia ter que me adaptar. Mas hoje eu estou aqui. Eu passei por essa fase, passei por vários processos e estou quase a Dora de antigamente, né? Assim, já respiro bem, já. Ai, eu tive algumas sequelas? Tive. Porque aonde o botulismo passou, ele fez um estraguinho. Por exemplo, eu tô com catarata nos 2 olhos. Nossa. Bem nova, assim, vou ter que operar. Mas faz parte. Aí eu acho que muito é a cabeça da gente, né, João? Por exemplo, eu levei um susto, porque o oftalmologista falava para mim, eu tenho algum grau? Não, quando você tiver 70 anos e for operar de catarata, a gente corrige. Aham. E aí eu chego para fazer o exame pós-hospital, ela examinou e falou assim, você está com catarata nos 2 olhos. Foi um susto. Mas hoje eu já estou pensando assim, poxa, que legal, então vai zerar meu grau. Ah. Então a gente tem que fazer do limão uma limonada mesmo, Você sabe? tem que pensar o lado positivo, né? O Positivo. máximo que você puder, né? Falar, pô, dentro do que eu passei, né? Agora tá aqui, né? Com tanta oportunidade, tanta possibilidade, né? E sem pressa, sabe? A reabilitação, ela é devagar. Eu sou uma pessoa que eu gostava de malhar, eu estou morrendo de saudade da funcional, de ver aquele suor no corpo, assim. Aham. Porque, por enquanto, eu vou na físio e no pilates. Eu já consegui evoluir da físio para o pilates. Ainda que adaptado, ainda não levanto a perna, mas a gente está trabalhando para isso. Mas, assim, ter paciência também, né? Saber que é Sim, devagar. É um processo, como É um você processo. falou. Todas as coisas vão ser um processo, né? Tanto dos olhos, do corpo, musculatura, né? Voltando. Sim. Mas em breve eu vou estar lá na minha aulinha de funcional, né? Mesmo que seja o ano que vem, não importa. É Sim. trabalhar para isso, né? E curtir. Ah, hoje tem pilates, então vamos tentar que seja gostoso, né? Claro, claro. Que esteja E eu prazeroso. ia te perguntar isso também. Como era a sua rotina antes, assim? Como é que você então malhava? Malhava, Saía. gostava de lidar com gatos. Eu tinha acabado de escrever um livro sobre gatos, né? Ah, isso é verdade. Você falou que escreveu um livro. É legal falar disso. Lancei em dezembro, dia 7 de dezembro. Aham. E como e-book na Amazon. E eu estava negociando com a editora para a gente publicar, Aham. para colocar em livraria, pet shop, né? Que legal. E quando aconteceu tudo, então foi um projeto que ficou parado, estou retomando agora. E estou pensando seriamente em escrever um livro sobre esse processo. Sobre essa sua experiência, né? Sim, 9 meses no UTI, né? Nossa. E 1 ano de hospital. E as complicações de quem teve uma doença rara, esse lado de ter ficado consciente, né? Do que as pessoas podem fazer quando lidam com isso também, os familiares. Minha família ficou desesperada, ficou procurando. Meu Deus, o que é Guillain-Barré? O que é que faz? E Guillain-Barré não deixa sequelas. Aí já procuraram o hospital de apoio aqui em Brasília, foram lá e tem vaga, que é um hospital de referência, né, para reabilitar. É um hospital público.
E aí não era mais Guillain-Barré, era botulismo, aí muda tudo. Sim, aí não, agora é outra coisa, outros sintomas, outros tratamentos, outra... Meu Deus. Ah, mas até ficaram felizes, porque se a pessoa sobreviver, tem esse detalhe, né? Aham, Se ela sobreviver, é uma doença que pode não deixar sequela nenhuma. que legal. Então, assim, e a gente trabalhou por isso, né? Mas teve épocas que o médico falava assim, olha, sua irmã, prepare-se, porque ela pode morrer mesmo. E isso você ainda ouvindo naquela época, quando você ainda estava, Sim, teoricamente, para ele, sem estar consciente. sim, eu tive meus momentos de alucinações também, sabe? É? Até por conta das drogas. Tomava muitos remédios por dia, muitos. Mas mesmo nesses momentos eu sabia onde eu estava. Uhum. A minha alucinação era que o médico queria me matar. Então eu via Caramba. ele vindo e colocando um soro diferente, sabe? Criava situações na minha cabeça, um roteiro. É como um sonho, como se eu estivesse vendo um filme na sua Um cabeça, um sonho sonho. acordada sem abrir o olho. Olha, olha que Que loucura, né? loucura. Porque qualquer pessoa que falasse qualquer coisa no meu quarto eu escutava. Aham. Mas mesmo assim eu via o médico me perseguindo e dando um remédio para me matar. Caramba. E eu falava, em certo momento, quando fui decanulada e não Uhum. deu certo, eu vi meu corpo para ser cortado para biópsia, sabe? E eu falava assim, gente, eu não morri, eu não morri. Mas eu estava assim, naquela maca para ser Sim. cortada, para poder fazer a biópsia certo, assim, saber o momento exato da morte e que órgão que parou, né? E tal. Mas mesmo assim eu ouvia tudo. Então foi uma experiência assim muito louca, né? De você estar consciente, de você ter alucinação e criar uma história na sua cabeça que não existia. O Pois médico é. estava ali para salvar, para ajudar, acompanhar. Cara, que sinistro. Eu ia te perguntar isso, porque eu fico imaginando isso. Tem muita gente que fala assim, ah, tá em coma. Mas será que a pessoa às vezes não tá percebendo as coisas à volta dela? Será que ela não tá? Exatamente, né? Quando você está na UTI ali em coma induzido, às vezes a pessoa pode estar ouvindo tudo. Sim. E tentando avisar, né? Falar, olha, eu tô aqui, eu tô vendo, eu tô ouvindo, tô sentindo e não ter resposta, cara. É É angustiante. angustiante, né? Até, independente de estar sentindo dor ou não, é angustiante você não se comunicar. O Sim. ser humano, até os animais, né? A gente se comunica, Uhum. seja por gestos, por palavras, por sons. Então, você não se comunicar é algo assim assustador. Sim, eu imagino. Você, pra você descobrir, por exemplo, que o dedo mexia, você demorou também a perceber isso? Que o dedo tava. Você ainda conseguia mexer o dedo? Como é que foi? Não, eu tentava mexer o corpo, eu tentava abrir o olho. Aí eu falei também para minha irmã: eu Ah, vejo o médico que abre o meu olho. ah, Porque eles abriam, né? aham. E o fonoaudiólogo colocava uns esparadrapos no olho, ficava aqui em cima, na boca, para tentar fechar a boca. É, eu tenho fotos assim, nossa, minha no hospital, e eu tenho um arquivo grande, né? Eu Aham. tenho compartilhado no Instagram, e algumas pessoas, nossa, mas assim, você não fica triste de compartilhar isso? Não, primeiro eu estou digerindo o que aconteceu, Sim, e depois eu acho que outras pessoas estão vivendo a mesma situação. sim. Ou você pode viver É, o amanhã. pode vir a viver, exatamente. E, né, então não tenho problema nenhum em dividir o que eu passei. E hoje eu também estou bem, né? Sim, Então, mas eu já dividia, quando eu comecei a conseguir mexer no celular, eu já comecei a postar uma coisinha ou outra. Não na mesma frequência, sim. mas eu já comecei a me comunicar com amigos, né? Aham. Ou pessoas que moram longe. Para quem está no hospital, isso é muito diferente, faz uma diferença enorme. Porque você não pode ir a lugar nenhum. Sim. Imagina, eu só via uma parede branca e uma televisãozinha no início do quarto. Nem no banheiro eu ia. Então eu passei meses e meses ansiando. O dia que eu for tomar banho no banheiro, mesmo que na cadeira de roda, nossa, Uhum. vai ser top. Sim. Né? Então, assim, você ter um contato com o mundo externo, ainda que por meio do WhatsApp, do Instagram, de redes sociais, é algo que faz a diferença. Porque o seu mundo meio que reduziu, né? Pra Re- você, seu mundo era aquilo ali. Quatro paredes. Quatro paredes. Eu acho que você poder sentir que tem um carinho das pessoas preocupadas. Poxa, cadê a Dora, né? Vamos conversar, vamos trocar uma ideia, né? Vamos. E aí, o que aconteceu? Não, você vai conseguir. Tudo isso ajuda, né? Você saber que tem pessoas lá fora se importando com você, esperando você, torcendo por você, né? É. E eu acho que fez muita diferença, assim, não ficar
Oh, por que aconteceu isso comigo? Se lamentando, né? Ah, meu Deus, o Deus não existe, sabe? Não, o que que aconteceu? Ninguém sabia, ainda tinha isso, né? Aham, Porque foram 2 meses para confirmar o diagnóstico. sim. Então ninguém sabia, os tratamentos eram meio experimentais. Vamos ver se vai dar certo isso. Vamos fazer uma transfusão, vamos fazer uma plasmaferese. E perguntava para um médico, para outro, cada um dizia uma coisa. Até fora do hospital, né? A gente perguntava para amigos médicos. A Aham, minha família perguntava. Mas eu acho que foi importante também eu me colocar no lugar que eu estava e dentro do que eu podia fazer. Então, o que eu podia fazer era tentar me comunicar. Você perguntou quando eu percebi. Eu acho que eu ficava tentando mexer meu corpo inteiro, né? E, sei. de repente, consegui mexer os 2 dedos do pé. E a minha família percebeu. Isso que foi muito legal. Sim. Uma outra irmã minha, a Alexandra, percebeu. Então, ela falou na hora: olha, ela tá mexendo o dedo do pé. E aí deslanchou, porque a gente conseguiu conversar. E não ficar só atrelado, porque o hospital tem uma cartilha que Sei. você olha e segura alguma coisa e aponta para se comunicar. Aham, Só que imagina, eu não mexia os braços, eu mexia 2 dedos do pé. Então, para mim, isso não funcionava, né? aham. Então, a gente tem que estar preparado para lidar com essas situações, é, não só no protocolo, até para os profissionais de saúde, né? Você precisa expandir a mente, o que Claro. você tem. Se a pessoa só mexe o pé, é com o pé que ela vai se comunicar. Sim, Que é foi o meu verdade. caso, Verdade. né? E E eu, salvou você praticamente, né? Ajudou muito, né? sim, inclusive, quando a sonda vazou dentro de mim, eu falei para minha irmã: Ah, nossa, eu tô morrendo de fome. Aí ela: fome? Nossa, eu tô com muita fome. caramba. Aí você não sentia que tava lá Não vazando, mas você sentia sentia, eu fome. sentia Não tinha fome. dor, não tinha. Aí, como assim? A pessoa tá com sonda 24 horas E com alimentar fome. e tá com fome? Aí Aham. ela foi questionar o médico. Doutor, ela tá dizendo que tá com fome. Aí é que foram pesquisar. Uhum. Então, quer dizer, é outra situação que, além do vazamento, do estrago que estava sendo feito, o tempo hábil para tratar isso, né? Sim. E daí eu precisei limpar o organismo, né? Coloquei aquela sonda de colonoscopia para tentar drenar o material que estava dentro de mim, o Nossa. alimentar, que já estava meio que apodrecendo. Então, assim, a participação da família também é muito importante. Não adianta você. Ah, meu familiar está no UTI, ele está sendo monitorado. Tipo, tá sendo bem cuidado, não precisa, né, ficar preocupado. Não, é bom Não. olhar, né? É bom estar Teve perto. coisas que literalmente foi a minha família que postou assim para o médico, sabe? Falando: olha, doutor, ela está com fome, doutor, ela não está respirando. Aí eu chegava, olhava o monitor, o monitor tá tudo bem, mas ainda assim ela tá dizendo que não está conseguindo respirar. Sim. E até em você acreditar, porque tem familiar que fica: ah, não, mas você tem que fazer a sua parte. Aham. A pessoa está fazendo, mas o que ela consegue naquele momento é limitado. Claro. Então, e assim, a minha família respeitou muito o que eu quis. Eu falava com o pé: eu quero entregar o apartamento. Eu ficava preocupada, pensando: meu Deus, não tem ninguém na minha casa. Sim. Eu morava de aluguel, né? Aham. Então, interessante como a gente, numa situação dessa, se preocupa com umas coisas ao redor. É, porque eu ia te perguntar assim, como a sua vida acabou que deu um pause, né? Tipo assim, você tava indo normal, tinha sua rotina, suas contas, seu trabalho, sua vida, né? Tava fluindo, e de repente interrompeu. Deve ficar muita coisa ali, daquela coisa, né? E aí, o que que acontece com isso aqui? É, Né? e até hoje eu estou colocando em dia pendências da minha vida civil, né? Aham. Que ficou e tal. Mas é uma experiência, assim, muito interessante. Sim, não, e eu acho que, como você falou, é muito interessante a gente trazer isso aqui para mostrar para as pessoas que estão em casa, tanto para alertar, né, de a gente falou, pô, vamos tomar cuidado, vamos prestar atenção onde a gente come, tentar ao máximo ver a procedência, comer preparado, né? Se Isso. puder evitar também certas coisas em certos lugares também era muito bom, né? Porque a gente não sabe, igual você falou, são casos raros, mas se vier a acontecer, né? E aí? A preparação às vezes não é a melhor, né? E isso também é legal, porque a gente mostra para as pessoas que estão trabalhando na área da saúde, né? Então, às vezes tem alguém lá passando por essa situação, alguém vai ver e fala, cara, peraí, Pode ser botulismo, pode ser botulismo. né? Então vamos avaliar se não é isso, né? Vamos verificar isso. Porque como você disse, é engraçado que
foi um médico mais jovem, né? Que abriu, provavelmente por isso, por ser mais jovem, estava com a mente mais, talvez fresca, por estar estudando aquilo ali, né? E se propor a abrir a mente, pensar assim, pô, não, peraí, mas será que não pode ser algo diferente, né? Porque tem alguns sintomas aqui que estão meio assim, né? Não é bem isso, não é bem aquilo e tal. Então, assim, como é importante, né, a gente às vezes mostrar isso exatamente para que, como você falou, pode ter outras pessoas que podem ter consumido o mesmo molho que você consumiu e ninguém sabe. E morreu e ninguém Morreu. sabe que foi de botulismo. É. Inclusive, assim, aquela história, criança não pode comer mel Uhum. até os 2 anos, é por causa do botulismo. É mesmo? E isso já foi alterado. A criança não pode comer mel até os 5 anos. Tá? Para evitar já esse. Porque existem casos de criança que pegaram botulismo no mel e faleceram. Caramba. Então, não pode. A pessoa, vou dar mel pro meu bebê no suquinho, né? Uhum. Que é mais saudável que o açúcar. Mas a criança, todo mundo sabia que criança não podia comer mel, né? Uhum. Mas não sabia o motivo. Por quê? E é por conta do botulismo alimentar em criança. Cara, interessante. Então, assim, meio que não tem um alimento específico, então, vamos dizer assim, que possa Não, trazer. Todos os pescados, tudo que cresce no solo rasteiro, né? Então, por isso que falam muito champignons, cogumelos, mas muita coisa cresce no chão. Sim. Muitas verduras, frutas, né? E por causa do pólen, então das abelhas, como o botulismo está na poeira, está no chão também, Uhum. por isso que elas levam o botulismo, né? A bactériazinha para o mel, que é uma coisa saudável realmente. Mas o estômago da criança ainda está em construção. Então não tem o preparo para lidar com isso. E Bem é mais fatal. frágil, né? Pra eles é É muito mais difícil frágil. conseguir sobreviver, né? É. E Até pra gente também. Pra nós já é, né? Adulto já é. E foi importantíssimo a rapidez que te deram O diagnóstico. o diagnóstico, né? E exatamente. E o que eu recebi de tratamento na UTI. Sim. Que não basta estar no UTI. A pessoa tem que ser tratada de acordo com o diagnóstico que ela tem. Então, mesmo quando eles não sabiam o que eu tinha, eles tentavam experimentar uma coisa ou outra, plasmaferese, transfusão de sangue, né? Vamos operar, deu sinusite, está obstruído, não está conseguindo limpar, vamos fazer cirurgia. Vamos fazer. Não ficava esperando para ver se ia melhorar ou não. Que pode ser a diferença, né? Às vezes é esse tempo que você fica na dúvida, mas não vou fazer, não vamos fazer e tal, e aí piora, né? O seu quadro. O seu quadro vai piorando, pode vir a óbito, né? Ou pode ficar Sim. mais sequelas, né? Pode dar mais Sim. sequelas. Pode. Isso Mas é o ser humano crítico. surpreende, né? Nossa. Isso a médica do Sara me falou assim, ela, olha, conforme o seu exame aqui de eletromiografia, Uhum. você esteve tetraplégica há 1 ano. Eu fiz em janeiro, com a mesma médica, inclusive. Então, em janeiro e fiz em fevereiro agora. Repetiu. E está do mesmo jeito em relação às minhas pernas. E eu tô mexendo o pé, né? Não, claro. Tô Pra andando. quem não sabe, ela tava andando aqui na minha frente agora há pouco, né? Antes da gente começar, ela andou aqui. Então, pra realmente falar que tava tetraplégica e tá aqui conversando, andando normal, é muito, assim, realmente milagre. Não tem... E tem esse lado também, João, da inclusão, sabe? Aham. Amanhã eu vou até desfilar. Ah, que legal. Muito legal, assim. Na verdade, é uma grande brincadeira, né? Aham. Até para relaxar também. Sim, Mas, assim, eu faço questão, não escondo o meu andador, sim. por causa da inclusão. As pessoas que têm uma deficiência física, gente, tem rampa que eu olho assim e falo, meu Deus, como é que eu subia nessa rampa? Uhum. Hoje eu não consigo subir nem com o andador, Sim. sabe? É uma coisa assim muito inclinada, porque eu não sei, talvez quem fez a rampa, quem projetou, É porque tá errado. Isso aí eu vou te dizer, pensando assim, profissionalmente, é porque tá errado. É porque tem uma inclinação que é o máximo que um cadeirante, por exemplo, consegue subir. Uma pessoa que tá com dificuldade de mobilidade consegue subir. E muitas vezes não respeitam isso. Pra dizer que fez, né? Então faz de qualquer jeito. Às vezes uma inclinação, como você disse. não, e você, Possibilita. às vezes, só pensar no cadeirante, mas existem muitas outras categorias. Sim, Quem não tem força de subir, exato. né? Por exemplo, eu hoje tenho dificuldade em descer o meio-fio. Então, estou andando reto, tudo bem. Quando chega no meio-fio, eu bloqueio, porque como é que eu vou descer um degrau sem me apoiar? Uhum. Eu ainda não consigo. Então, subir uma rampa sem o apoio e até com o andador, às vezes é uma coisa que te impede de ir a algum lugar. Sim. Então, por isso eu faço questão. Eu vou desfilar com o meu andador.
No momento, ele faz parte de mim. Uhum. Assim como as minhas cicatrizes. Verdade. Né? Então, assim, tem esse lado de inclusão, que as pessoas têm muita discriminação, né? Eu estou experimentando um pouquinho. E olha que o meu quadro é temporário. Imagina o que as pessoas passam, né? Sim, né? Com certeza. Você sente, então, que tem uma diferenciação? As Sinto, pessoas ficam... sinto. Às vezes eu já chamei o Uber, aí na mensagem eu falei, tô aqui no prédio tal de andador. Aí o cara cancela. Porque não sabe nem qual é o tamanho do meu andador, qual é o jeito, né? Discriminação, assim, em vários níveis. Eu estou Sim. sentindo um pouco. As dificuldades de quem já vivia isso, né? Tantas pessoas não vivem isso todo dia, né? Todo dia. Tem gente que teve um acidente de carro e ficou realmente paralisado, né? Sim. Então, assim, a gente tem que evoluir muito em sociedade para essas pessoas. Por isso que o que eu puder fazer, principalmente enquanto eu estiver nessa condição, e mesmo depois, eu quero fazer. Então, amanhã tem um desfile e eu sou a única pessoa que vou entrar com o andador. É desfile do que lá? É um evento como se fosse o Capital Fashion Week. Uhum. Aí é aqui o Brasília. Ah, Esse desfile acontece uma vez por ano. legal. Então, eu vou participar amanhã. Você tá lá como uma das modelos lá. É. Legal. Você vê, mais uma experiência nova, né? Que tem que aproveitar, tem que fazer ser a melhor forma que for. E essa questão que você falou do livro também me deixou curioso. Você, no caso, como você falou, você trabalha hoje no TJ. Você ainda não voltou a trabalhar? Não, ainda não. Mas aí você escreveu o livro antes do acontecido, né? Da Um livro sobre gatos, né? Sim, que sobre gatos. O tema do livro é Conquiste o seu gato em 30 dias. Ah, E agora eu estou tendo que reconquistá-los, inclusive, sim. né? São 30 passos para você colocar em prática. É de tutor para tutor. Não é assim de veterinário para dono de gato. É de experiência de quem tem um gato em É casa. de quem tem um gato. É. Então, como lavar a caixinha de areia, como você quer brincar com o gato brinca com o quê? Né? Quer passear com o gato? Então é na coleira, eu ensino como fazer. Né? Então, assim, eu ainda vou lançar ele fisicamente, mas agora eu já estou pensando no segundo livro, que é sobre essa experiência de viver um ano no hospital. Né? Presa no próprio corpo. Sim. Mais que presa no hospital, foi presa dentro do corpo. Sim. Já que eu não conseguia me comunicar. Não, com certeza. Isso aí vai ajudar muitas pessoas e vai trazer também, como a gente falou, esse alerta também até para quem cuida, para o próprio hospital, para os próprios médicos ficarem mais espertos nesse sentido, né? De falar assim, cara, há essa possibilidade. Não vamos também fechar os olhos e falar assim, ah, não, é tão raro que não pode ser. Não, pode ser. Pode ser. Estar acontecendo com você naquele momento. E também, assim, para as pessoas que sentem uma dor, têm um problema. Gente, lutem, sabe? Para viver da melhor forma possível. Para quem está se recuperando, né? Às vezes o médico te deu um diagnóstico, a gente estava até comentando sobre dor, né? Quando eu estava na UTI, sentia dores no braço, na lombar, assim, uma dor absurda, eles chamaram um médico especialista em dor. Sim. Eu nem sabia que existia, chama fisiatra, né? Aí eu, né? Fisioterapeuta, será que é igual? Não, é um médico formado que se especializou em diagnosticar a dor e tratar da melhor forma. Sim. Então, eles iam no hospital e colocavam uma anestesia nos pontos que eu sentia dor. E depois que eu saí do hospital, eu sigo fazendo tratamento com choques, eletroestimulação, analgesia. Então, assim, tem gente que tem dor há muito tempo e, já vou viver com dor mesmo. Não, de repente você pode viver sem a dor. Sem a dor. Né? E pode ser dores que às vezes atrapalham o seu dia a dia, né? Como você falou, fisiatra, a gente já trouxe aqui o fisiatra, a doutora Angele, que, a gente vê como que às vezes tem gente que tem aí anos e anos com a dor e convivendo. Que pode ser tratada, amenizada ou até curada. Exato, mesmo. Pode ter uma qualidade de vida, cara. Voltar a ter uma qualidade de vida que, né? Pode só tá um passo de você ir lá procurar uma ajuda, né? E ver que com um profissional qualificado, adequado, você pode ter uma vida totalmente normal. E às vezes você vai, como é que a gente vai dizer, recuperar um tempo perdido, né? Que você ficou tanto tempo, às vezes, possibilidade de trabalhar, estudar, às vezes fazer essas coisas básicas. Passear, viver, viajar, né? Exato. Vale muito a pena. Vale sim. Tem que procurar. E a gente, pra encerrar também, eu vi que você falou
que se diz, cara? Que você tinha falado, agora me falhou aqui na memória, gente. Eu ia te perguntar isso e esqueci completamente agora. O que foi que eu ia perguntar? Ai, meu Deus. Isso era da... Outro projeto que eu estou pensando Ah, é em começar a, de repente, participar de congressos, de palestras, sabe? sim, isso. Você falou de fazer palestras, é isso mesmo. Para o pessoal do corpo clínico do Uhum. hospital. Então, para fisiatras, para médicos mesmo assim. Por exemplo, fonoaudiólogo. Eu passei 9 meses com tráqueo, né? Eu usei assim mais de 4 tráqueos. Então, o que que um paciente sente nessas condições? Quanto ele tem mais dor, mais dificuldade? É o outro lado. Sim. Até o médico, essa questão da lucidez, o que falar, o que não falar, né, na frente do paciente. O técnico de enfermagem, que lida diretamente com o paciente, dá banho nele, dá remédio, vira o paciente. O que falar, o que não falar, porque dava para escrever até um livro sobre a vida dos técnicos, sabe? Porque eles conversam sobre tudo ali, na hora que estão com o paciente. Sim. Então, assim, eu estou achando muito interessante, estou sentindo esse projeto no meu coração também. Tá sentindo que tá chamando você pra fazer isso. Tá me chamando, é. Ah, legal, tem que ir mesmo. Acho que vai, com certeza vai enriquecer. Igual a gente tava falando, pô, mas pra eles, né, pro médico, que principalmente esses que às vezes, pensei, como você falou, nunca viram pessoalmente, só viram em livros, em artigos, né, poder ter uma pessoa ali pessoalmente explicando, olha, eu passei por isso, na verdade eu ouvi, eu senti, eu tava vendo isso, tava sentindo aquilo. Pra eles é, assim, um enriquecimento muito grande, né? Eu acho que é muito gostoso para eles que participaram desse processo e viram a minha evolução, Sim. desde o técnico ao médico mesmo, né? E até a alta, mantenho contato com eles, eles acompanham a minha história, né? Então, acho que é muito legal mesmo, é enriquecedor, né? Pode acrescentar. Com certeza. Todos eles que conviveram com o meu processo, agora, numa segunda suspeita, já vão pensar em botulismo. Não vai ser mais a última coisa. Exatamente, já vão incluir dentro das opções, não, vamos verificar, né, cara, porque pode estar acontecendo aqui e a gente tem pouco tempo para agir, tem que ser rápido. Não dá para esperar. E eu te agradeço a oportunidade de estar aqui hoje, falando sobre essa história que eu passei, né, poder dividir um pouco e alcançar muitas pessoas. Eu achei seu projeto muito legal, falar sobre tudo, né, Sim. porque não é limitado, assim, a um tema. E, na verdade, a gente é um conjunto de coisas, de conhecimento, né? Sim. De experiências. Então, de fato, eu achei muito enriquecedor. Legal, eu te agradeço a sua presença também, agradeço os elogios aqui. Para nós é uma motivação para a gente continuar esse trabalho, que a gente acredita que, como o seu caso, pode agregar muito na vida das pessoas, né? De várias formas, de várias maneiras. Tenho certeza disso. Então, obrigado pela sua presença, agradecer que você teve à sua disposição de vir aqui contar esse caso pra gente. Parabenizar você pela sua força, pela sua determinação, por você estar conseguindo superar dessa maneira assim tão brilhante. Eu acho que realmente é um milagre, é uma forma de você mostrar para muita gente que tem que lutar, não pode desistir, não pode entregar os pontos, tem que tentar fazer até o último momento, a gente tem que estar sempre lutando, acreditando, e as pessoas que a gente gosta também tem que estar do nosso lado, né? Também tem que estar motivando a gente. Então é isso, queria só deixar esse agradecimento e parabenizar você mesmo por essa luta toda aí, viu? Obrigada. Obrigada eu. A gente deixa esse espaço, mas se você quiser deixar uma rede social, falar algum recado pessoal também, pode ficar à vontade. Sim, o meu Instagram é doralice.góes. Tá. E lá eu divido um pouquinho do meu dia a dia agora, tratamentos, né? E divido também alguns vídeos e fotos do hospital, alguns momentos que ficaram registrados. Sim. Segue lá. Bom, legal. Obrigado. Gente, então é isso. Todo mundo que acompanhou a gente até agora, muito obrigado. Não se esquece, deixa um like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para ajudar a gente. Valeu? Até a próxima. Tchau.